Estados Unidos e Brasil. Porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos desmonta uma a uma as narrativas que o governo Lula levantou sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como facções terroristas. Em entrevista ao Poder 360, a porta-voz Amanda Robertson disse que a lei não contempla nenhum tipo de ação militar, derrubando o espantalho da invasão. Afirmou que o PIX não é alvo. As sanções miram quem, com intenção, dá apoio material às facções. Garantiu que a cooperação e o comércio entre os países continuam. E cravou: Flávio não influenciou nada. Trump, abre aspas, decide de forma independente. Minha amiga Luciana Lippe, gostaria de ouvir a sua análise. Bom, acho que falou o óbvio, né? Vocês sabem que eu estava em outro jornal sexta-feira e falei exatamente isso. Essa pecha da soberania, né? Que é o coelho que eles tiram da cartola, é a mesma. Eu coloco ali do golpe do 8 de janeiro, né? Que houve um golpe de Estado, e todos nós sabemos que isso é uma grande narrativa. A soberania vem no mesmo, essa questão do medo dos Estados Unidos interferir na soberania brasileira. Vamos lembrar que soberania é do povo. A soberania... Acho que travei? Não, pode prosseguir, tá, Oi? tá normal. Estou te escutando, falou de soberania. Ah, é? Achei que eu tivesse travado, desculpa, gente. Tá, na soberania. Agora... Bom, então... tá ruim. Tá Realmente, okay? agora ficou ruim a conexão. Eu vou pedir para você ajustar aí com a produção. Rapidinho você retorna. Mas aqui, Darcio, vamos voltar, né? Novamente aquela discussão, a guerra das narrativas. É óbvio que qualquer notícia, por mais maravilhosa que seja a notícia, né, que aconteceu na semana passada, dos Estados Unidos declarar PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, a gente sabe que vai conseguir mapear todo o fluxo financeiro aí com a inteligência dos departamentos americanos voltados aqui para os crimes que acontecem, que hoje a gente sabe que essas facções estão envolvidas aí em todos os campos da nossa sociedade. Então, quer dizer, por mais que seja uma boa notícia para o nosso país, eles vão distorcer, vão usar para que a narrativa seja essa. É o crime contra a soberania, é a traição à pátria. É o velho truque da esquerda. Pois é, o que acontece? A gente falou aqui em primeira mão no Bradock, e eu quero te informar, meu amigo Eric Surita, que a gente está tendo aqui a luxuosa audiência da Maguinha Malta, nossa amiga aqui do Espírito Santo, filha do Magno Malta. Ela acabou de mandar uma mensagem aqui que está acompanhando o Bradock Show, então um abraço para minha amiga Maguinha. O que acontece? Muito atenta sempre a tudo que está acontecendo. Existe uma seção que chama uma Patriot Act 311. Existe a seção 301 e a seção 311. A gente entra agora nessa questão da seção 311, que significa um monitoramento detalhado, obrigatório por parte das organizações financeiras dos Estados Unidos, para poder estrangular o fluxo de recursos que sai do narcotráfico para organizações criminosas do mundo inteiro, sobretudo organizações terroristas. Portanto, repetindo, entramos agora na fase da seção 311, onde organizações norte-americanas são obrigadas a reportar ao Tesouro Americano, enfim, ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, todas as transações que podem ter qualquer relação com fluxo de recursos destinados a sustentar organizações criminosas do mundo todo e do terrorismo. Sendo assim, eu convido vocês a fazer a seguinte reflexão.
Quando um presidente da República sai daqui para ir lá defender organizações, e não só isso, propor que a gente faça uma indenização, ele está querendo criar um fundo para poder indenizar eventuais sancionados. Isso significa que o Lula está propondo usar dinheiro público para poder indenizar organizações vinculadas ao narcotráfico. Ou seja, se existia o Bolsa Crack, porque tem muito usuário que utiliza os programas assistenciais para poder consumir drogas, o Lula está criando o Bolsa Tráfico para poder ajudar as organizações narcotraficantes. Essa proposta foi feita pelo Lula, isso é muito sério. E detalhe, Emily, existem sinais de que esse reconhecimento de que o Brasil não anda tão bem não é só dos Estados Unidos. A Itália extraditou a Carla Zambelli? Não. A Espanha extraditou Oswaldo Eustáquio? Não. E vários outros. O que aconteceu em relação ao Ramagem? Está lá nos Estados Unidos, não foi extraditado. Por quê? Porque todo mundo sabe que aqui no Brasil nós temos um regime nada democrático e que, sim, tem alianças cabulosas. Eu acho que isso está ficando claro para o mundo inteiro. Então, por isso que eu convidei uma reflexão sobre o trabalho da oposição. A oposição tem que deixar muito clara hoje nessa guerra narrativa que você está falando que não é só os Estados Unidos, que existem outros bloqueios comerciais acontecendo pelo mundo e que o Brasil não é reconhecido apenas pelos Estados Unidos como uma narcoditadura, que isso já começa a ser observado por outras nações democráticas e civilizadas do mundo. Muito bem, deixa eu ver se a Luciana Lippe... Agora sim, Lu, por favor, eu quero ouvir a sua análise. Voltei, uma falhinha técnica aqui de internet, gente, peço desculpas. Bom, eu estava falando exatamente, bom, não tão detalhado assim como o Darcio trouxe sobre as sessões, né? Mas na sexta-feira, quando havia feito esse comentário, eu disse que é só uma pecha, né? É só uma narrativa que a esquerda, que aliás é a única coisa que a esquerda hoje tem como plano de campanha, porque não existe plano de Brasil, não existe projeto de Brasil e não, muito menos de governo. Então, o plano deles para a campanha, e sim como algo eleitoreiro, é se agarrar nesta condição dos Estados Unidos querendo interferir na soberania brasileira, né? Coisa que os esquerdistas brasileiros sempre quiseram. Eu acho que eles estão assim em ebulição, em êxtase, porque o que eles sempre quiseram é colocar de fato para a população que os Estados Unidos é uma ameaça, o imperialismo americano é uma ameaça. Então, assim, no fim da escala do canalha, de todo e qualquer canalha, existe a defesa do pseudopatriotismo. Isso é lá no final. Então, isso até me deixa mais tranquila, porque é o total desespero. Não existe um plano de governo, não existe um plano de Brasil, não existe melhorias para as pessoas, para a população. O que existe são narrativas e eles poderem agora finalmente usar todas as suas armas contra os Estados Unidos. E isso nos coloca num cenário diplomático horroroso, que vocês antes haviam comentado. O Marco Rubio, ele, o secretário de Estado, o braço direito do presidente Trump, colocou o Brasil junto no mesmo hall da Venezuela, Cuba, que não somos uma nação amiga. Ele se refere, acredito eu, né, e espero, porque o Marco Rubio é um cara que entende muito de América Latina e, inclusive, do Brasil. Ele entende muito, inclusive, todas essas entranhas entre terrorismo, narcoestado e políticos envolvidos e judiciários. Ele é um cara que realmente ele tem muito dessas informações. Então, cabe a nós, hoje,
vemos e participarmos desta condição que estamos no mesmo saco que esses países que não são democráticos aqui da América Latina. E por que cavamos isso? Tá lá, gente, o Foro de São Paulo, o primeiro encontro deles. O Lula foi muito explícito quando disse que não adiantava importar o comunismo, o socialismo soviético e virar uma chave do dia para a noite e o Brasil viraria um país socialista, que isso seria uma implementação gradual de 40 anos. Chegou, o time chegou, a Agenda 2030 está aí. Então, muito bem faz o responsável da Casa Branca em vir e derrubar todas as narrativas que a esquerda coloca. E, finalmente, eu espero estar vendo uma mudança cultural e de que o brasileiro, eu não vou generalizar, mas estamos precisando de um choque de realidade e que o brasileiro tome vergonha na cara e passe a dar os nomes certos ao que, de fato, aqueles agentes fazem. Eles são terroristas, então chamaremos de terroristas. Bandido é bandido, estuprador é estuprador, corrupto é corrupto. Vamos dar os nomes corretos. Chega da gente ficar brincando de vocabulário. Por muito tempo a esquerda veio nos engambelando, fazendo esse malabarismo, né, que eu chamo de brincadeira de vocabulário, tá? É brincar com as palavras, e eu vejo muita gente da direita usando termos que são termos completamente progressistas e esquerdistas e que acabam com a nossa identidade como sociedade, como família, como estrutura, como cristãos. Eles vêm detonando, e estava tudo muito explícito no Foro de São Paulo. Para quem acha que eu estou aqui fazendo a mensageira do apocalipse ou algo, teoria da conspiração, assista e veja para onde o Brasil caminhou até agora. Observe o livro de português, história, geografia do seu filho. Observe palavras. Eu observo. Agrotóxico. Não existe insumo agrícola num livro de geografia, por exemplo, até a 5ª série. E por que eu falo isso? Porque o meu filho está na 5ª série. E no livro está agrotóxico. Observem, façam as denúncias, cobrem. A mudança não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima, é comportamental, é cultural. O brasileiro precisa de um choque de realidade e tomar vergonha na cara, usar os nomes certos sem ter medo. Sem ter medo, é isso que a gente precisa.